noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos continuar a orar ao Senhor e pedir a direção que venha dele e possamos fazer a tua vontade. Pai amado, muito obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estar na tua casa, grandioso Deus, e é um privilégio de cada um de nós podermos colocar diante de ti as nossas petições, os nossos agradecimentos e saber que o Senhor responde, grandioso Deus, segundo o teu querer. Amém. Venha trazer em nós a paz e fuja de nós, já tira de nós a ansiedade, para que possamos prestar um culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Receba, grandioso Deus, nosso louvor. Tudo aquilo que for feito aqui seja para a honra e glória do teu nome. Amém. É o que queremos te pedir em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir à igreja que se fique de pé e louvar ao Senhor. Senhor, te quero. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto ele está perto. As famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, Elimar Alves Farias, Mário de Lurdinha, né, esposa de Lurdinha, Sônia Lúcia, Zé, irmão de Terezinha, Manuela, Antoni, João, Darlan, eu vou botar a Tatiana também aqui, né? Tatiana ou Tatiane? Tatiana.
Fabiana, André, Lorena, Marinalva, Dirceu, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades. E vamos orar também pela irmã Juraci, mãe da nossa irmã Ática, que ontem foi parar no hospital com a pressão muito alta, mas já foi medicada e agora está descansando em casa. Hoje de manhã a gente falou com ela e a gente soube que ela ontem ficou até tarde no hospital. Nós vamos estar orando também pela nossa irmãzinha. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui na Tua casa para louvar e bendizer o Teu santo nome e para orar, aprender da Tua palavra. E Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos permitiste estar aqui. Pai, abençoa esses irmãos que vieram aqui na Tua igreja, que são homens e mulheres de oração, Pai, e por isso vem procurar esse momento de oração para estar fortalecendo suas vidas, fortalecendo a vida de suas famílias e fortalecendo essa igreja. Muito obrigado pelos Teus servos que se dispõem, Senhor, a realizar, Senhor, essa função dentro da igreja, que é de interceder pela igreja e pelos seus. Senhor, que Tu possas estar fortalecendo a Tua igreja e, Senhor, disponibilizando mais servos com o toque do Teu Espírito Santo, para que mais irmãos entendam como é necessário, Pai, estarmos na Tua casa, buscando em oração a Tua presença, Pai. Pai, abençoe, Senhor, essa coluna de oração, cada nome, cada pedido que foi feito. Abençoe as pessoas que nos acompanham pela internet, as famílias, Senhor, que Tu possas estar nesse momento visitando cada lar e cada pessoa que acessa esse culto, e que Tu possas estar também sondando o seu coração e vendo tudo aquilo que eles precisam. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante de Deus, primeiramente, a sua vida. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Poder para salvar.
lembrando aos irmãos que domingo agora nós teremos o almoço aqui na igreja. Eu quero agradecer os irmãos da nossa igreja, né, que estão chegando junto, né, vamos dizer assim, contribuindo para esse almoço e dando, né, os materiais para que a gente possa fazer. E já vou agradecendo também a irmã Nair, que vai estar à disposição, o Marco vai estar aí também ajudando, os irmãos que já estão se disponibilizando a estar aqui na igreja para estar ajudando no almoço de domingo. Então, se você também estiver assistindo esse culto, você não for membro da nossa igreja, quiser conhecer a nossa igreja, você está convidado para participar desse almoço no domingo. Os irmãos vão estar doando esses materiais, mas o almoço é no valor de R$15, né, se eu não me engano, né? Então, aqueles que vierem, sejam preparados também, que a gente contribui, depois a gente ainda compra o almoço, né? Geralmente é assim nas nossas contribuições. Nós vamos estar refletindo no tema abençoados por Deus. O povo de Deus é um povo abençoado por Deus. Amém? Nós vivemos debaixo dessa graça que Deus nos dá, vamos dizer assim, a graça de estar sendo abençoados por um Deus que faz isso sem receber nada em troca. Ele faz porque Ele é bom, porque Ele nos ama, e é pela graça que nós também recebemos as suas bênçãos. E nós vamos estar lendo no livro de Números, capítulo 22, 12, esse é o texto base, para que nós reflitamos em cima desse tema. E diz assim, Números 22, 12, na Nova Versão Internacional: mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez sabemos que o Teu Espírito Santo vai falar aos nossos corações pela Tua palavra, pela reflexão nela. Porque, Senhor, estamos aqui para aprender, estamos aqui, Senhor, para receber do Senhor tudo aquilo que precisamos na nossa vida. Possamos sair daqui fortalecidos, Pai, cheios de alegria, porque somos um povo abençoado por Ti, Pai. O Senhor nos reservou como povo seu, povo santo, povo adquirido, agora igreja de Jesus Cristo. E nós te agradecemos por isso, te agradecemos por esse privilégio que sabemos que é imerecido. É pela graça do nosso Senhor Jesus que temos as tuas bênçãos. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui um episódio da vinda do povo de Israel do Egito para a terra prometida. Nesse momento ainda estava à frente do povo Moisés, e o povo havia tido uma batalha contra os amorreus, e nessa batalha eles dizimaram toda a população dos amorreus, tomaram todas as suas terras. Eles iriam passar pela terra dos amorreus, iriam apenas transitar pelo caminho principal daquela nação que habitava ali. E aí o que acontece? Quando Moisés ele fala que o povo estava atravessando, ao rei comunica ao povo que estava atravessando e que não iria tocar nas vinhas, não iria tocar nas águas, não iria tocar em nada daquela nação. Os amorreus resolveram fazer guerra contra Israel. Aí quer dizer, eles acabaram colhendo para si a destruição. E aí Israel vai a combate, vence os amorreus, toma toda aquela terra. Irmãos, aquilo dali foi um desespero muito grande para as nações próximas. E aí o que acontece? O povo acaba naquela batalha, parte do povo fica ali, toma conta da terra dos amorreus, mas a nação vem, ainda era um grupo muito grande de pessoas, eles acampam ali nas planícies de Moabe. Também não tinham intenção de fazer nada contra os moabitas. Depois, mais tarde, os moabitas,
eles recebem a paga por essa atitude no reinado de Davi, quando eles são dizimados e ali eles são subjugados por Israel, e depois de um tempo essa nação deixa de existir. Mas aí o rei, que era Balaque, rei dos Moabitas, ele se desespera, porque o povo fica desesperado também, e manda buscar um homem, esse homem por nome de Balaão. Irmãos, eu estava estudando daquela região de Moabe, das planícies de Moabe, da nação de Moabe, até o lugar onde estava Balaão, eram 600 quilômetros. É muito chão, vamos dizer assim, né? Ainda mais naquela época, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha avião, não tinha helicóptero, não tinha nada disso. Era ou andando ou no lombo de um animal, né? Em cima do lombo de um animal. E, olha, era uma viagem muito dura, e ainda sofrendo as intempéries de toda aquela região ali seca, né? A maioria desértica. Eles saíram 600 quilômetros dos Moabitas, de Moabe, para chamar Balaão. Aí eu queria falar com os irmãos, como Balaão ele era importante nessa época. Para pensar, né? Aonde foi a sua fama? A 600 quilômetros da onde ele morava. Quem era Balaão, pastor? Profeta de Deus? Não. Ele era um vidente pagão. Ele era um profeta pagão. Mas aí o que acontece? Quando chega, foram duas comitivas. A primeira comitiva chegou lá e fez o convite a Balaão. E aí Balaão, ele, eu vou consultar a Deus. Isso é importante também. Vai consultar a Deus, um profeta pagão, ele ia consultar a Deus de Israel. Interessante isso, né? Ele tinha outros deuses para consultar, ele tinha outras formas de magia para fazer, mas ele sabia que, quando foi citado que era o Israel de Deus, ele tinha que consultar o Deus de Israel, porque ele sabia quem era o Deus de Israel. E ele vai lá consultar, ele volta com a resposta: não vou não. Esse povo não pode ser amaldiçoado não, porque Deus não amaldiçoou, Deus abençoa esse povo. Pode ir embora. Aí me volta a comitiva 600 quilômetros de novo. Aí chega para aquele rei Balaque e fala assim, ele não quis vir não. O quê? Volta lá. Fez uma comitiva com pessoas ainda mais importantes, como o pessoal de Midian. Volta lá e oferece, né, aquilo que ele quiser, ainda o que ele exigir. Volta lá. Aí volta a comitiva maior ainda, com mais coisas na bagagem. Chega para ele e fala assim, olha, você agora vai receber muito mais. Você precisa ir para lá para amaldiçoar aquele povo, nós vamos te pagar muito mais. Ele, espera aí, vou consultar a Deus. Aí Deus chega para ele e fala assim, olha, então vai. Então vai. Aí começa a surgir algumas coisas interessantes ali nesse então vai. Ele pega, a comitiva possivelmente vai à frente, porque a narrativa já começa de uma maneira diferente. Ele pega uma mula e vai. Jumentinho, a mula, né? E vai. Pum, 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 pum. Chega um certo momento que a mula, acontece alguma coisa na estrada, a mula sai do caminho, ele vai, bate na mula. A mula volta para o caminho. Dado momento, ele chega num lugar apertado do caminho, mas ainda dava para ele passar com a mula, mas tinha uma vinha de um lado, uma vinha do outro, cercado de muro. A mula vai, vê uma situação e imprensa a perna dele, ele bate na mula, a mula continua.
No terceiro momento, ele chega num lugar onde não dava para desviar nem para a direita, para a esquerda. Aí a mula vai, se ajoelha e abaixa. Aí ele começa a bater na mula. Aí a mula, o que você está fazendo isso comigo? Aí que é interessante, né? Aí que é interessante. O que você está fazendo isso comigo? Eu sempre, e o engraçado dessa história, que eu acho muito engraçado, é que depois ele começa a bater papo com a mula, né? Ele começa a conversar com a mula. Já pensou? Eu amo meus cachorrinhos. Se eu falar Dentinho, já pensou? Você, né, você está ali, né? Olha a onça vindo, aí o Dentinho solta uma voz grave assim, fala, estou indo. Você morre do coração, né? Você já não tem um coração muito bom, aí vai ter um piripaque mesmo. E ele começa a conversar com a mula. Aí a mula, eu já te fiz isso alguma vez? Então começa a falar, daqui a pouquinho ele vê o que estava acontecendo. Um anjo, uma espada na mão. Aí chega para ele e fala assim, olha, Deus te avisou. Pois bem, mas agora você vai. Aí ele permite que vá. Aí a gente, né, fica pensando, por que Deus ele ainda colocou o anjo no caminho de Balaão? O que deve ter se passado no coração de Balaão para, naquele momento, acontecer esse episódio na vida dele? Alguma intenção mais estava dentro do seu coração para que Deus, mais uma vez, e agora de uma forma diferente, numa aparência visível de um anjo, chegasse a ele ali e falasse, olha, você não vai voltar não, porque ele chega a falar para olha, se tiver de voltar, eu vou voltar. O anjo, não, agora você vai. Mas porque Deus tinha um propósito para que ele fosse também. Aí aquele homem sai e chega lá onde estava o povo de Israel. Vai para um lugar onde parte do povo estava. Vai ali naquela montanha e chega para o Balaque e fala assim, vamos fazer um sacrifício aqui. Vamos erguer 7 altares, vamos sacrificar touro e uma ovelha em cada altar, e você fica aí que eu vou falar com Deus. Balaão vai lá, fala com Deus, aí começa, ao invés de maldição, ele começa a proferir bênção. Aí Balaque, mas Balaão, eu te trouxe aqui para amaldiçoar, e você está abençoando esse povo. Eu falei, não posso fazer nada. Eu te falei que eu só ia falar aquilo que Deus me permitisse falar, e Deus está falando para eu abençoar o povo. Aí ele sai e vai para outro lugar. Aí chega lá agora, nessa direção aqui, amaldiçoou. Então vamos lá, vamos fazer o sacrifício de novo. 7 altares, o número de bois, o número de ovelhas para a gente sacrificar. Sacrificou, fica aí. Quando vai lá, Deus, agora fala para Balaque. Aí ele vai, profere para Balaque, Balaque é isso, e abençoa o povo. Balaque não satisfeito, ele pega, vamos para outro lugar, aí vai para outro lugar, e tenta de novo amaldiçoar aquele povo. E aí ele fala, Balaão, você só abençoou, para de pelo menos abençoar o povo, não fala nada. Mas aí logo nesses detalhes, a gente vê que o inimigo, muitas vezes ele age dessa forma na nossa vida, igualzinho. Ele tenta pegar de uma estratégia, bom, eu vou atacar aqui, eu vou amaldiçoar o trabalho dele. Ele pode amaldiçoar o seu trabalho. Aí ele vê que ali ele não consegue amaldiçoar você. Aí ele vai para uma outra estratégia, eu vou amaldiçoar a família dele. Aí vai lá e tenta amaldiçoar a família. Não, eu vou amaldiçoar o lugar onde ele presta o culto. Tenta te amaldiçoar dentro do seu ministério. Também não consegue.
O inimigo vai buscar várias estratégias também para te amaldiçoar. E ele não vai conseguir, porque ele não pode. Ele não pode te amaldiçoar. Porque o que Deus abençoou, o diabo ou ninguém pode amaldiçoar. Isso é uma certeza, irmãos. Não é algo que aconteceu só lá atrás, não. Que a gente vai ver que nós adoramos um Deus que ainda permanece o mesmo. Ele é o mesmo. E uma das primeiras coisas que a gente vê é que é um Deus que nos abençoa porque Ele não muda. Ele não muda. É por isso que a gente pega aquilo que aconteceu lá atrás, a gente pode usar como doutrina hoje. Nós não podemos ser amaldiçoados. Ah, fulano proferiu uma maldição contra mim. Ah, eu vou orar. Não precisa nada disso. Deus já está te abençoando. Deus já te abençoou. Isso não vai influenciar na tua vida. Isso não vai acontecer. Aquela maldição não vai conseguir trazer maldição sobre a sua vida. Porque nós somos abençoados por Deus. E uma das coisas que ele fala para Balaque é, versículo 19 do capítulo 23. Capítulo 23 de Números, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ele não muda. Ele é fiel. Deus, ele não age pelas emoções como a gente, que se agisse. Olha, nós estávamos numa fria, vamos dizer assim, né? Porque nós somos inconstantes. Deus é constante. Deus, ele permanece fiel. Deus é imutável. Deus, ele é amor e permanece amor. Deus é misericordioso e permanece misericordioso. Deus é longânimo, ele permanece com a sua longanimidade. Graças a Deus. Porque se não fosse as suas misericórdias, nós seríamos o quê? Destruídos, consumidos. Isso só não acontece porque ele não muda, que ele é imutável. Em segundo lugar, abençoados por um Deus que é irrevogável. E quando eu estava lendo numa outra tradução, e diz, olha, quando Deus recebeu uma ordem para abençoar, versículo 23, capítulo 23, versículo 20. Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não o posso mudar. E uma tradução diz assim, e eu não posso revogar. Aí eu fui atrás disso daí e fui ver, por que ele é irrevogável? Porque ninguém pode anular as suas promessas, aquilo que ele fala. Ah, eu vou anular aquilo que Deus quer. Ninguém pode. Ninguém pode apagar. Ninguém pode voltar atrás. Ninguém pode mudar. O inimigo pode chegar diante de Deus e mostrar ali várias coisas, falar assim, você tem que mudar a sua atitude para com fulano de tal, contra o Eliezer. Você tem que mudar. Você tem que mudar essa promessa aqui que você tem sobre a vida dele. Porque ele não merece essa promessa aqui não. O inimigo vai sempre ter acusações contra nós. E olha, eu vou falar uma coisa, na maioria das vezes ele está certo quando acusa. Porque nós somos falhos. Amém, irmãos? Somos falhos. Então, quando ele nos acusa, ele também está com uma certa razão por causa da falibilidade nossa. Mas ele não vai poder mudar nada. Falou, espera aí,
ele é falho, ele é pecador, mas ele é um pecador arrependido, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Olha, ele não pode, o inimigo não pode revogar nada daquilo que Deus abençoou. Em terceiro lugar, abençoados por um Deus que é exaltado pelo seu povo. Eu achei isso aqui muito interessante. Irmãos, você precisa ser uma pessoa que louva a Deus com intensidade. Você precisa chegar no seu trabalho e mostrar que você está feliz, louvando a Deus. Cante louvores. Chega lá cantando um hino congregacional, chega lá cantando louvores ao Senhor. Assovie, mostre a sua alegria de louvar a Deus. Tem um cântico que diz, né? Está sofrendo, então louve. Está chorando, louve. Está passando por dificuldade, louve. E está certo. Quando nós estamos louvando ao nosso Deus, parece que aquilo dali está sendo um remédio para a situação que nós estamos vivendo. Ele parece que está derramando um bálsamo com aquele louvor. É verdade, às vezes a gente chega aqui tão chateado, mas quando a gente começa a louvar, parece que aquilo está saindo da nossa vida, aquilo não existe. E a gente tem que ter essa característica. E uma delas foi declarada por Balaão em Números 23, 21. Nenhuma desgraça se vê em Jacó. Eles passavam por problema? Claro que passavam. Morriam, tinham doença? Tinha. Nenhuma desgraça, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Se tinha alguma coisa acontecendo lá, havia um brado de alegria, um brado de vitória do rei. Pastor, Balaão está doido. O Senhor sempre contextualiza tudo aquilo que o Senhor vai falar na mensagem. Nesse contexto aqui, não se passou nem pelos juízes. Não é verdade? Quem era Moisés? Moisés era rei do povo? Não. Mas o rei era Deus. Eles bradavam pelo rei que estava à frente do seu povo. É Deus. Ele é que governa. Ele é que nos governa. E isso nos traz tanta tranquilidade, não é verdade, irmãos? Sabemos que nós estamos debaixo de um governo do rei. Eu sou súdito de um rei. Eu adoro, eu louvo a esse rei. Ele governa tudo, ele é soberano sobre tudo. Sobre o inferno ele é soberano. Sobre a terra ele é soberano. Mas aquele que reconhece ele como rei, aquele que o coroa como rei, aquele que entroniza ele na sua vida, ele louva esse rei. E por que há um desânimo tão grande na hora de nós louvarmos a esse Deus? Há um desânimo tão grande, às vezes, na nossa vida. Procura ter uma vida de louvor, irmão. Você vai se fortalecer, você vai ver que os problemas parecem que eles não existem, porque você vive louvando ao Senhor. E o povo parecia isso para Balaão. Não, lá não tem desgraça, lá não tem dificuldade, não. Lá eles não sofrem, porque eles louvam ao rei. Esse rei é Deus, que tinha todo o governo debaixo da sua mão ali sobre o povo, e o povo reconhecia. Os outros povos têm reis, mas nós temos o rei,
que é o nosso Deus, que é Yahvé. Irmãos, isso é motivo de louvor em nosso coração, e nós devemos louvar. Tudo para Deus precisa de intensidade. Nós precisamos colocar intensidade no nosso louvor. Está passando por um momento difícil, louve com intensidade. Grite pelo nome do Senhor. Louve ao Senhor. Exalte o nome do Senhor. Você vai ver que isso vai trazer cura sobre a sua vida. Em quarto e último lugar, abençoados por um Deus que conduz e também protege o seu povo. Números capítulo 23, versículo 22. Deus os está trazendo do Egito. Balaão não falou assim, Moisés os está trazendo do Egito. Olha só, mais uma vez, um profeta pagão, sabendo de toda a história que aconteceu com Israel, não colocou ninguém mais importante do que Deus. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, vejam o que Deus tem feito. Eu tenho medo de macumba. Então tu não é crente, irmão. Tenho medo de gato preto, então tu não é crente, irmão. E fulano falou ali um negócio ali. Então tu não é crente, irmão. Faz isso não. Sobre o povo de Israel não há magia, não há encantamento, não há bruxaria. Uma vez eu fui confrontado por um colega de trabalho. Eu acho que ele que estava preocupado comigo, porque eu não estava. Não fico preocupado com essa situação. Eu vi um negócio dentro de casa e eu preciso orar para que se tenha alguma coisa. Meu irmão, trata aquilo com ignorância, para sair dentro da tua casa, em primeiro lugar, porque aquele lugar não é para ter nada disso dentro da tua casa. Isso aconteceu uma vez comigo. Presenciei uma coisa dentro de casa que eu mandei embora, no nome de Jesus, e falando também que o governo era dele, que não poderia existir aquilo ali dentro da minha casa. Pode falar. Porque você já entregou o governo da tua casa para Deus? Já entregou? Já entregou? Então, se vê alguma coisa que seja contrária à vontade de Deus, bota para correr. Porque você vai dizer para aquilo que está acontecendo dentro da tua casa, seu lugar não é aqui, a autoridade é do Espírito Santo de Deus, vai embora. Por quê? A autoridade está em Deus, não na minha palavra. A autoridade sempre é baseada na autoridade de Deus. Você pode exercer dessa autoridade, do nome de Jesus. O povo ia muito para a guerra lá, dizendo, nós não vamos para essa batalha, porque nós vamos batalhar. A batalha é do Senhor. Eles falaram isso várias vezes. E Deus é que guerreou contra aquelas nações. E hoje nós vamos para a batalha também com o Senhor Jesus do nosso lado, o anjo do Senhor do nosso lado, que Ele está conosco. E nós vamos debaixo dessa autoridade para essas batalhas. E nós temos que confiar que nada que possam fazer contra nós atingirá a nossa casa, atingirá a nossa família, atingirá os nossos bens. Eu me lembro que uma vez eu comprei um Golzinho branco, meu primeiro carro melhorzinho, porque eu só tinha aqueles carrinhos mais caidinhos, mas aí eu consegui comprar um Golzinho que era de um único dono. E eu fiquei feliz da vida. Eu olhei para o carro e falei, ai meu Deus, que coisa linda, né? Aí, quando parei em casa, eu olhei para o vidro, para o retrovisor, espelho retrovisor, tinha um monte de fitinha ali enrolada.
olha como é que a fé de uma pessoa, ela acaba com uma coisa tão simples. Eu peguei uma tesoura, fui lá e paf, cortei todas aquelas fitas e tirei de dentro do carro e falei assim: Senhor, esse carro é seu. Eu te consagro a ti. Esse carro aqui é seu. E aquilo que era a fé da outra pessoa, eu cortei com uma tesoura e joguei fora. Agora, a fé que eu depositei ali: Senhor, é seu. Meu carro é seu. Minha casa é sua. Minha família é sua. Quando nós falamos isso, é Deus que está conduzindo a nossa família. É Deus que está conduzindo os nossos negócios. É Deus que está conduzindo a nossa casa. É Deus que está cuidando dos nossos bens. Quando ele chegou ali naquela montanha, ele deve ter pensado assim: gente, onde que esse pessoal compra roupa? O que acontecia com a roupa de Israel? Eles andaram 40 anos no deserto e a roupa deles não envelheciam. E olha, eu vou falar para os irmãos, às vezes eu chego em casa assim, eu olho para algumas coisas e falei assim: gente, quando eu comprei esse negócio, o troço está lá, ó, durando. Parece que Deus está mantendo ali, né, as coisas. E está mesmo, irmão. Eu acredito que está. Eu acredito que está. E é dessa forma que a gente tem que confiar em Deus. É Ele que está me conduzindo, é Ele que está cuidando dos meus negócios, é Ele que está cuidando das minhas coisas, de tudo que é meu. É Ele que está me protegendo. Eu preciso me proteger de alguma coisa. Eu preciso fazer algo diferente, procurar em outra proteção. Ele é o meu escudo. Ele é a minha fortaleza. A Bíblia cansa de dizer isso. Nós temos um Deus que nos protege. E aí Balaão, quando ele subiu, falou, quando ele foi embora para Balaque, falou assim: Balaque, sai fora dessa batalha aí, não guerreia contra esse povo aí, porque, olha, você queria amaldiçoar para tentar guerrear contra eles. Olha, maldição esse povo não vai sofrer. E olha, se você for entrar em guerra também, você vai perder. Deixa esse pessoal quieto, vai para sua casa e eu vou para a minha. E foi embora. E o inimigo também, ele pode tentar por várias formas nos prejudicar, mas se encontrar uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa que também anda com fidelidade com Deus, porque a gente também precisa buscar fidelidade, porque Deus também falou isso para o povo: ó, eu vou ser fiel a vocês, mas se vocês forem infiéis, vocês vão pagar um preço. E o povo de Israel pagou um preço. E olha, tem muita gente que anda em infidelidade para com Deus. Se isso está acontecendo, muda. Deus não precisa mudar, nós é que precisamos mudar. Na verdade, Ele é imutável, Ele permanece fiel, mas nós precisamos mudar para que as bênçãos de Deus estejam sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus com mais 2 cânticos e depois nós vamos estar nos despedindo. Vamos ficar em pé, irmãos, para louvarmos ao nosso Deus? Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os projetos, os planos dele são melhores que os meus. Então coloque seus projetos, seus planos diante do Senhor.
Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. porque somos um povo debaixo das tuas bênçãos. Amém. Muito obrigado, Pai, por ter essa certeza em nossos corações. Pai, muito obrigado e dá-nos uma semana na tua presença
e que nós possamos ir para os nossos lares também debaixo da tua proteção. No nome de Jesus, amém.